Poucos nomes na história soam com tanta força quanto o de Eliseu. Um homem comum, transformado pelo poder divino em um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Sua trajetória é um exemplo claro de como algo grandioso pode nascer dos começos mais simples. Você já pensou como Deus pode usar uma pessoa comum para realizar feitos extraordinários? A história de Eliseu é a prova viva de que, nas mãos do Todo-Poderoso, o ordinário pode se tornar excepcional. Prepare-se para conhecer uma narrativa que vai desafiar suas ideias e fortalecer sua fé. Essa não é apenas a biografia de um homem, mas um convite para que você descubra o potencial que Deus já vê em você. Antes de se tornar uma figura conhecida em Israel, Eliseu era apenas um jovem que trabalhava na terra de seu pai. Em 1 Reis 19, o encontramos arando com 12 pares de bois, segurando a corda do 12º, mostrando sua humildade e dedicação. Seu rosto bronzeado e mãos calejadas revelavam uma vida marcada pelo esforço e pela simplicidade. Naquele dia, sob o sol forte, algo aconteceu que mudaria seu destino para sempre. O profeta Elias, fugindo da fúria da rainha Jezabel, cumpria uma missão divina. Ao ver Eliseu, Elias não hesitou e lançou sobre ele sua capa, um gesto carregado de significado profético. A capa não era apenas uma peça de roupa, simbolizava a autoridade e o chamado para uma nova missão. Eliseu entendeu imediatamente que sua vida jamais seria a mesma. Sua reação foi imediata e cheia de emoção. Ele correu atrás de Elias, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Pediu permissão para se despedir de seus pais, mostrando respeito e ao mesmo tempo prontidão para seguir seu novo caminho. Elias respondeu enigmático, dizendo que aquilo era um teste, uma reflexão para Eliseu, decidir se estava realmente preparado para deixar tudo para trás. Sem hesitar, Eliseu fez uma escolha que reverberaria por gerações. Ele voltou, não para desistir, mas para firmar seu compromisso. Pegou o arado que usava, sacrificou os bois e cozinhou a carne, distribuindo-a ao povo. Foi um símbolo forte de despedida da vida antiga e de entrega total à nova vocação. A partir dali, Eliseu tornou-se discípulo fiel de Elias, aprendendo seus caminhos e absorvendo a sabedoria divina. Os anos seguintes foram intensos, marcados por aprendizado e crescimento espiritual. Ele testemunhou milagres, viu Elias confrontar reis e falsos profetas e aprendeu a confiar plenamente na palavra de Deus. O momento decisivo chegou quando Elias percebeu que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Em 2 Reis 2, acompanhamos os últimos passos da dupla, com Elias testando a determinação de Eliseu. Em Betel, Jericó e nas margens do rio Jordão, Elias ofereceu oportunidades para que Eliseu desistisse, mas o jovem profeta permaneceu firme, respondendo com convicção que jamais o abandonaria. Finalmente, na beira do Jordão, Elias perguntou o que Eliseu desejava antes de ser levado. O pedido de Eliseu foi ousado, uma porção dupla do espírito de Elias. Para alguns parecia arrogante, mas Elias viu nele o coração de um verdadeiro sucessor. Explicou que aquilo seria possível se Eliseu o visse ser levado. Caso contrário, não aconteceria. O que se seguiu foi uma cena espetacular. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, separou Elias de Eliseu, e o profeta foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, perplexo e emocionado, exclamou: Meu pai! Meu pai! Os carros de Israel e seus cavaleiros! Uma expressão de dor pela perda e admiração pelo poder divino que testemunhara. Com Elias já ausente, Eliseu ficou só, mas não desamparado. O manto de seu mestre caiu ao chão, simbolizando a transferência da autoridade espiritual. Sem hesitar, Eliseu pegou a capa, voltou ao Jordão e com fé golpeou as águas. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Perguntou. Imediatamente as águas se dividiram, permitindo que ele atravessasse em terra seca. Esse milagre confirmou não só para Eliseu, mas para todos que o observavam,
que o espírito de Elias repousava sobre ele. Os filhos dos profetas reconheceram sua autoridade e o respeitaram. Mesmo com esse triunfo, Eliseu demonstrou humildade e paciência quando os discípulos insistiram em procurar Elias, temendo que o Espírito de Deus o tivesse levado para algum lugar. Assim começou o ministério de Eliseu como o principal profeta em Israel. Com o manto e o espírito de Elias, ele estava pronto para enfrentar os desafios que viriam, levando a palavra de Deus a reis, realizando milagres e guiando o povo em tempos difíceis. Sua missão teve início em Jericó, uma cidade antiga e cheia de história. Apesar da beleza, os moradores enfrentavam um grave problema. A água da cidade era ruim e a terra estéril, ameaçando a vida e a economia local. Os homens de Jericó procuraram Eliseu, reconhecendo sua autoridade espiritual, e pediram ajuda. Movido pela compaixão e guiado pelo Espírito, Eliseu pediu que trouxessem uma tigela nova com sal, preparando-se para um ato simples, mas carregado de significado, junto à fonte da água. Das águas, Eliseu jogou o sal proclamando as palavras do Senhor. Ele saiu para a fonte das águas e jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, eu curei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade nelas. Assim, as águas foram purificadas até hoje, conforme a palavra que Eliseu havia falado. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um sinal da missão de Eliseu como agente de cura e restauração. Assim como as águas de Jericó foram purificadas, Eliseu estava destinado a trazer purificação espiritual e renovação para Israel. Após este evento em Jericó, Eliseu seguiu para Betel. No caminho, ocorreu um incidente que mostrou tanto a seriedade de seu chamado, quanto as consequências de zombar de um servo ungido por Deus. Enquanto subia a estrada, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele. Essa zombaria não foi apenas um insulto pessoal, mas um desrespeito à autoridade profética que Eliseu representava. A resposta de Eliseu foi severa e imediata. Quando ele se virou e olhou para eles, pronunciou uma maldição sobre eles em nome do Senhor. E 2 ursos saíram da floresta e atacaram 42 meninos. Este incidente serve como um lembrete solene do respeito devido aos servos de Deus e das sérias consequências da rebelião e do desprezo. O ministério de Eliseu logo o levou a situações que exigiam não apenas poder espiritual, mas também sabedoria prática. Uma dessas ocasiões surgiu quando os reis de Israel, Judá e Edom uniram forças para lutar contra Moabe, enfrentando uma grave escassez de água que ameaçava todo o exército. O rei Josafá, de Judá, preocupado, perguntou: Não há nenhum profeta do Senhor aqui, para que possamos consultar o Senhor por ele? Um servo do rei de Israel respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramou água nas mãos de Elias. Josafá reconheceu: A palavra do Senhor está com ele. Reconhecendo a gravidade da situação, mas também ciente da idolatria do rei de Israel, Eliseu buscou a palavra do Senhor. Pediu que um músico tocasse para que pudesse entrar em comunhão com Deus. Então proferiu uma profecia surpreendente, prometendo não só água, mas também a vitória sobre os moabitas. Assim diz o Senhor: Façam este vale cheio de valas. Vocês ainda não verão nem vento nem chuva, mas este vale se encherá de água, para que vocês, seu gado e seus animais possam beber. Isso é uma coisa trivial aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas em suas mãos. Na manhã seguinte, como Eliseu havia profetizado, levou a vitória, pois os moabitas, confundidos pela aparência da água refletindo a luz do sol, pensaram ser sangue e fugiram, acreditando que o acampamento estava desprotegido. À medida que a fama de Eliseu crescia, muitas pessoas começaram a buscar sua ajuda. Água fluiu da direção de Edom, enchendo o vale. Este milagre não só salvou o exército da sede, mas também uma das histórias mais tocantes desse período,
envolve uma viúva desesperada cujo marido havia falecido. Uma mulher, esposa de um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. O credor está vindo para levar meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu perguntou à mulher o que ela tinha em casa, e ela respondeu que não tinha nada além de uma botija de azeite. A situação da viúva era desesperadora. Sem meios para pagar suas dívidas, ela corria o risco de perder seus filhos como escravos. Movido pela compaixão, Eliseu instruiu-a a pedir emprestados vasos vazios de todos os seus vizinhos. Vá, peça emprestados vasos de todos os lugares de todos os seus vizinhos. Não reúna apenas alguns. Quando entrar em casa, feche a porta atrás de você e de todos os seus filhos. Então, derrame o azeite nos vasos e vá separando os cheios. O que se seguiu foi um milagre de abundância. O pouco azeite que a viúva possuía começou a fluir, enchendo vaso após vaso, até que todos ficaram cheios. Eliseu, então, a orientou a vender o óleo, pagar suas dívidas e viver do restante com seus filhos. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas um testemunho de sua provisão e cuidado para com os necessitados. Através de Eliseu, Deus mostrou que é capaz de multiplicar o pouco que temos e transformá-lo em abundância. A fama de Eliseu continuou a crescer e seu ministério o levou a Sunem, onde uma mulher proeminente o recebeu em sua casa, reconhecendo-o como um homem santo de Deus. Ela e seu marido prepararam um quarto especial para ele sempre que passasse por lá. Grato por essa hospitalidade, Eliseu quis retribuir a gentileza da mulher. Ao descobrir que ela não tinha filhos e seu marido era idoso, Eliseu fez uma promessa surpreendente. Nesta época do ano que vem, você abraçará um filho. A mulher cética respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para o seu servo. Mas a promessa de Eliseu se cumpriu, e a mulher sunamita deu à luz um filho, no tempo determinado. Anos depois, porém, uma tragédia atingiu uma família. O menino adoeceu repentinamente e morreu. Em sua angústia, a mulher correu para procurar Eliseu no Monte Carmelo. Percebendo a urgência da situação, Eliseu enviou seu servo Geazi à frente com seu cajado, instruindo-o a colocá-lo sobre o rosto do menino. Contudo, a mulher insistiu que Eliseu viesse pessoalmente, demonstrando sua fé, de que somente o profeta poderia trazer seu filho de volta à vida. Ao chegar em casa, Eliseu encontrou o menino morto em sua cama. Foi um momento intenso de oração e fé. Eliseu entrou, fechou a porta atrás deles e orou ao Senhor. Então os olhos do menino se abriram. Este milagre da ressurreição demonstrou não apenas o poder de Deus operando por meio de Eliseu, mas também fortaleceu a fé da mulher sunamita e de todos que ouviram sobre o evento. Foi um sinal claro de que o Deus de Israel é o Senhor da vida e da morte. O ministério de Eliseu continuou impactando vidas extraordinariamente. Em Gilgal, durante um período de fome, Eliseu esteve com os filhos dos profetas quando um incidente incomum aconteceu. Alguém havia reunido uma erva selvagem venenosa e a colocado no ensopado que estava sendo preparado. Quando os homens começaram a comer, gritaram: Ó homem de Deus, a morte na panela! Eles não puderam continuar comendo. Mais uma vez, Eliseu declarou o poder de Deus para trazer cura e restauração. Com um simples gesto e uma palavra de fé, ele neutralizou o veneno. Eliseu pediu farinha, jogou na panela e ordenou que servisse para as pessoas, e não havia mais nada de ruim nela. Este milagre não apenas salvou os homens de um possível envenenamento, mas também mostrou como Deus pode transformar situações perigosas em vitórias, usando meios simples para realizar grandes obras. O capítulo 4 de 2 Reis conclui com outro milagre, a multiplicação do azeite da viúva. Desta vez, um homem de Baal-Salisa trouxe para Eliseu 20 pães de cevada e espigas frescas de grãos. Eliseu ordenou que fossem distribuídos entre 100 homens. Seu servo duvidou.
Como posso repartir isso diante de 100 homens? Mas Eliseu respondeu com fé: Dê ao povo para que comam, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrarão. Assim foi feito, e eles comeram e ainda sobraram. Este milagre não só alimentou os famintos, como também prenunciou a multiplicação dos pães, realizada por Jesus séculos depois, demonstrando a continuidade do poder e da compaixão de Deus através das gerações. A fama de Eliseu como homem de Deus continuou a se espalhar, atraindo a atenção não apenas dos israelitas, mas também de figuras importantes das nações vizinhas. Um dos casos mais notáveis foi o de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um grande homem, honrado e poderoso, mas leproso, uma doença temida e estigmatizada que ameaçava destruir sua vida. A história de como Naamã chegou a Eliseu é um testemunho das exceções divinas. Uma jovem israelense capturada em um dos ataques sírios servia como escrava na casa de Naamã. Foi ela quem ouviu falar do profeta em Israel que poderia curar seu mestre. Movido pela esperança, Naamã partiu para Israel com uma carta do rei da Síria e presentes importantes. No entanto, ao chegar à casa de Eliseu, o profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, enviando apenas um mensageiro com instruções simples. Eliseu enviou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão para purificar-se e ficará limpo. Esta resposta enfureceu Naamã, que esperava um tratamento mais cerimonioso e um gesto dramático do profeta. Foi necessária a intervenção sábia dos servos de Naamã para convencê-lo a seguir as instruções de Eliseu. Como registram em Reis, eles disseram: Meu pai, se o profeta tivesse mandado algo difícil, você teria feito quanto mais lavar-se e ficar limpo. Finalmente, Naamã cedeu e mergulhou 7 vezes no Jordão. O resultado foi milagroso. Sua carne voltou a ser como a de uma criança, e ele ficou limpo. Este milagre não apenas curou Naamã fisicamente, mas também o transformou espiritualmente. Ele declarou sua fé no Deus de Israel. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Quando Naamã ofereceu presentes a Eliseu em gratidão, o profeta recusou firmemente, mostrando que a graça de Deus não pode ser comprada. Porém Geazi, servo de Eliseu, sucumbiu à ganância e enganou Naamã para obter riquezas para si. Eliseu, por revelação divina, confrontou Geazi e pronunciou um severo julgamento. Ele seria acometido pela lepra, como a de Naamã, para sempre. Este incidente serve como um lembrete solene da integridade esperada dos servos de Deus e das graves consequências da ganância e do engano. Em outra ocasião, enquanto os filhos dos profetas construíam uma habitação maior, um acidente ocorreu. Um deles derrubou uma viga, e o machado caiu na água. O homem chorou, pois a ferramenta era emprestada, um problema grave para alguém pobre. Movido pela compaixão, Eliseu realizou mais um milagre. Cortou um pedaço de pau, lançou no local onde o machado havia caído, e o ferro flutuou, permitindo que o homem o recuperasse. Este milagre, aparentemente pequeno, demonstra a preocupação de Deus com as necessidades diárias de seu povo e sua disposição de intervir mesmo nas situações mais simples. O ministério de Eliseu logo o envolveu em questões de importância nacional e internacional. Durante um período de conflito entre Israel e a Assíria, Eliseu alertou repetidamente o rei de Israel sobre emboscadas planejadas pelos sírios. O homem de Deus enviava avisos ao rei, que tomava cuidado para evitar os ataques, salvando sua vida e a do povo. Essas intervenções frustraram o rei da Síria, que suspeitou de traição dentro de suas próprias fileiras ao descobrir que Eliseu era quem revelava seus planos. Para capturar o profeta, o rei da Síria enviou um grande exército para cercar a cidade de Dotã. A cena que se segue é uma das mais dramáticas do ministério de Eliseu. Seu servo ficou apavorado ao ver o exército sírio cercando a cidade. Eliseu orou por ele: Senhor,
Peço que abra os olhos do meu servo para que ele possa ver. O Senhor abriu os olhos do jovem, que então viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, uma poderosa revelação da proteção divina. Eliseu orou para que os sírios fossem atingidos pela cegueira, e Deus atendeu seu pedido. O profeta então guiou o exército cego diretamente para Samaria, capital de Israel. Quando o rei de Israel viu os sírios capturados, quis matá-los, mas Eliseu o instruiu a mostrar misericórdia. Eliseu disse: Não os ferireis. Coloquem pão e água diante deles para que comam, bebam e depois partam para seu senhor. Assim o rei preparou grande provisão, e os sírios, após comer e beber, foram libertados. Este ato de misericórdia teve um impacto profundo. Os sírios não atacaram mais Israel. No entanto, a paz não durou para sempre. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria, causando uma grande fome na cidade. A situação tornou-se tão desesperadora que as pessoas recorreram ao canibalismo para sobreviver. Neste momento crítico, Eliseu fez uma profecia surpreendente. Amanhã, por esta hora, uma medida de farinha fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo no portão de Samaria. Um oficial real duvidou da profecia, dizendo ser impossível, dada a gravidade da situação. Eliseu respondeu com uma advertência solene: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá. O cumprimento desta profecia veio de forma inesperada. 4 leprosos, desesperados de fome, decidiram se render aos sírios. Para sua surpresa, encontraram o acampamento sírio completamente abandonado. Deus havia feito o acampamento sírio ouvir sons de carros e cavalos como se um grande exército se aproximasse, e isso os levou a fugir em pânico, deixando todo o seu acampamento para trás. Os leprosos correram para Samaria para contar a notícia. No entanto, quando os moradores saíram para saquear o acampamento, 2 homens os encontraram mortos e se esconderam, temendo ser acusados de trair o povo. Ao fim, a fome acabou. O povo se recuperou. E a palavra de Eliseu se confirmou plenamente. Os milagres e o ministério de Eliseu revelam um Deus que se importa com o grande e o pequeno, que restaura, cura, protege e age em favor dos que confiam nele. A vida de Eliseu nos convida a caminhar em fé, mesmo quando tudo parece perdido, pois o Deus que operou através dele é o mesmo que age hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia e Fé, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Aqui a palavra ganha vida e fortalece a sua fé.